Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos à unidade 8. Nesta unidade, estudaremos a acentuação gráfica e tônica. O processo de acentuação traz à tona os processos de fonologia, isto é, som ou sílaba forte. Para recordar o processo de fonologia, processo de acentuação, voltamos então ao processo de divisão silábica. Falamos sobre tal procedimento no ensino fundamental, ou seja, das palavras separadas, das sílabas separadas, e ainda sobre a sílaba mais forte, pensando sua posição. Dos processos de divisão silábica, temos 4 elementos. Quando falamos em acentuação, pensamos em estrutura sonora. Em elemento acústico, relembramos o processo de divisão silábica. Para lembrar o processo de divisão silábica, separamos a palavra no sentido horário. Quando temos uma sílaba, monossilábicos, 2 sílabas, dissilábicos, 3 sílabas, trissilábicos e 4 ou mais sílabas, polissilábicos. Isto é, no sentido horário das palavras. Quando pensamos e ligamos o processo de acentuação gráfica com o de divisão silábica, ocorre relação direta para o processo de acentuação. Voltando à palavra, analisamos a sílaba tônica para entrar no processo da nomenclatura quanto à divisão silábica. Oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas. Lembrando que no português temos como regra universal e regra principal todas as proparoxítonas são acentuadas. Para serem proparoxítonas, temos que partir de trissilábicos. Uma sílaba, monossilábicos. 2 sílabas, dissilábicos. 3 sílabas, trissilábicos. 4 ou mais sílabas, palavras polissilábicas. Feito isso, analisado o processo de divisão silábica, podemos falar em acentuação. Acentuação nada mais é que a estrutura sonora ou estrutura acústica mais alta em algumas ou determinadas sílabas. Quando falamos de som mais forte, realidade ou função acústica um pouquinho mais forte, sem nenhuma imagem gráfica, falamos em acento tônico. Acentuação tônica ocorre quando temos em algumas palavras sílabas fortes. Cadeira, mesa, porta. Vejam que dessas 3 palavras, nenhuma tem uma imagem gráfica sobre as vogais. Quando não temos imagens gráficas sobre as vogais, isto é, acento, falamos em acentuação tônica. Outro processo que se estuda de maneira mais recorrente no ensino fundamental e médio é a acentuação gráfica, qual seja, o acento agudo e o acento circunflexo. O acento grave, que é a imagem ao contrário, é quando estabelecemos a relação de crase, ou a função de soma do A, artigo, mais o A, preposição. Fica com o sinal indicativo de crase, o sinal grave. A acentuação gráfica fica somente com acento agudo em vogais abertas e acento circunflexo em vogais fechadas. Mas como estabelecemos essa relação de vogais abertas e vogais fechadas? É na própria estrutura, na abertura da estrutura vocálica que produzimos. Então temos A, E, O como estruturas. Nossa própria estrutura vocálica abre um pouquinho mais, o som é mais aberto. Quando falamos em acento circunflexo, em vogais mais fechadas, temos as mesmas vogais, porém o som é um pouco mais baixo, um pouco mais fechado nessa estrutura vocálica, o que difere um pouco nas 2 vogais, I e U. Quando falamos em I e U tônico, que é a regra do hiato, iremos falar a seguir quando estabelecemos regras de acentuação gráfica. Acento agudo, vogais abertas. Acento circunflexo, vogais fechadas. Lembrando que essas 2 imagens gráficas funcionam e estarão somente sobre as vogais. Para se utilizar ou para analisar todo o processo de acentuação gráfica, precisamos relembrar divisão silábica. Partimos para 5 regras fundamentais quando se fala em acentuação. Acentuação gráfica temos como primeira regra os monossilábicos tônicos, isto é, apenas quando temos uma sílaba na palavra e essa sílaba é a mais forte. Recebendo uma imagem gráfica é a regra da acentuação gráfica. Quando esses monossilábicos, estruturas de palavras com uma sílaba só,
tivermos como final a vogal E e a vogal O, recebe e se estabelece a acentuação gráfica sobre as palavras. Como exemplo, vá, fé e só. Segunda regra de acentuação gráfica. Lembrando, com imagem gráfica, temos palavras oxítonas. Observem bem a diferença que temos. A primeira regra fala sobre monossilábicos tônicos, uma estrutura só. Quando falamos e observamos a segunda regra, podemos ter dissilábicos, trissilábicos ou polissilábicos, em que a acentuação gráfica está na última sílaba. Final das palavras a, e, o e em. Quando tivermos palavras com esses finais e classificarmos como oxítonas, receberão um acento gráfico agudo ou circunflexo. Então temos está, uma palavra dissilábica com a vogal A. Café, uma palavra dissilábica com a vogal final E. E a palavra cipó, com vogal silábica como última vogal O. Lembrando que temos dissilábico, mas pode ter trissilábico ou polissilábico, em que a acentuação gráfica está na última estrutura. Como terceira regra de acentuação gráfica, falamos em palavras paroxítonas. Vamos atentar aqui quando falamos de palavras paroxítonas. No mínimo, as palavras devem ter 2 sílabas. Então, nunca vai entrar nessa regra uma palavra monossilábica, até porque monossilábico faz parte da primeira regra. O que mais aparece e por vezes confundimos o processo de acentuação gráfica está na terceira regra. O final, a última letra ou a última sílaba dessas palavras. Sendo dissilábico, trissilábico ou polissilábico, quando o final for L, R, X, ão, A, us, PS, uns, N, is, us ou ons. Quando as palavras dissilábicas, trissilábicas ou polissilábicas tiverem esse final aqui, a regra de acentuação gráfica será na penúltima, isto é, nas paroxítonas. Como exemplo, temos as palavras ímpar, uma palavra dissilábica, terminada em R. Por isso, acentuação na penúltima, sempre em sentido anti-horário. Em sentido anti-horário, a palavra órgão. Temos uma acentuação gráfica na penúltima. E daí pode surgir a dúvida, mas nós também temos uma imagem gráfica aqui. Lembrando, o acento til, ou a imagem gráfica sobre a vogal nasal til. Esse sinal chama-se sinal de nasalização, que é o som do A, acompanhado dessa imagem gráfica. Vai sair ao mesmo tempo pelas cordas vocálicas e pelas fossas nasais. É um som com certa interrupção. Tem um sinal que indica que esse som tem certa interrupção. Temos aqui um sinal de nasalização. Por este viés, esta palavra não pode ser oxítona e paroxítona. Lembrando, o final é ão, e o final ão é o que participa das estruturas das paroxítonas, isto é, na penúltima. Podemos ter palavras trissilábicas, polissilábicas com esse final, sempre na penúltima. Temos a palavra hífen, terminada em en. Essa formação também em paroxítona na penúltima. Temos a estrutura das paroxítonas, com estes finais, alguns seguidos ou não de S. Quando tivermos esse final, a acentuação gráfica sempre se dará na penúltima sílaba. A quarta regra, falamos de I e U, tônicos, isto é, o I e o U têm o som mais fechado, um som menor, e para que tenham elevação neste som, recebem um sinal gráfico. Tendo sinal gráfico nas vogais I e U, chamamos de I e U tônicos. Mas onde ocorre isto? Na regra do hiato. Temos como exemplos de hiato saída e saúde. Vejam que o I e o U recebem agora uma imagem gráfica sobre eles. Recebendo essa imagem gráfica, ocorre aqui a divisão silábica. Temos 3 sílabas em que o I e o U ficam separados por essa regra de sinal gráfico. Por isso, eles recebem uma tonicidade maior. Como quarta regra, temos I e U tônicos, e só vai ocorrer nos hiatos. Por último, temos as proparoxítonas, e na língua portuguesa, todas as proparoxítonas são acentuadas.
Como temos as proparoxítonas? Nunca teremos proparoxítonas nas monossilábicas, nas dissilábicas. Isto é, a proparoxítona só vai ocorrer sempre a partir de 3 sílabas. Apenas como exemplo clássico para observar o processo de acentuação gráfica com divisão silábica. Lembrando, divisão silábica mono, di, tri e poli. E o processo de acentuação gráfica vai ao contrário disso. Falamos em oxítonas, em paroxítonas, em proparoxítonas. Uma palavra monossilábica, ela pode ser oxítona. Uma palavra dissilábica, ela pode ser oxítona ou paroxítona. Uma palavra trissilábica, ela pode ser oxítona, paroxítona ou proparoxítona. E uma palavra polissilábica, ela pode ser oxítona, paroxítona ou proparoxítona. Lembrando que, quando falamos em divisão silábica, sempre no sentido horário do processo de acentuação gráfica, em que recebe 2 imagens gráficas, agudo e circunflexo, sobre a vogal sentido anti-horário da palavra, seja ela mono, di, tri ou poli. Vai ser oxítona, paroxítona ou proparoxítona. Bons exercícios!